Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou Aaron Ramos e estamos iniciando mais um culto ao Senhor dentro desse formato de culto online denominado Conectados com a Palavra. Uma grande alegria poder entrar dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver se conectando. É uma alegria estar aqui junto com vocês dentro dessa série que nós vamos compartilhar 11 episódios chamados Obediência Leva a uma Vida Frutífera. Então, juntos vamos caminharmos, vamos ouvir da palavra, compartilhar dela, para que o Senhor nos dê as estratégias necessárias para que a gente possa obedecê-lo com alegria e frutificar em todas as áreas da nossa vida. Te convido nesse momento, você que está sozinho, ou você que está com alguém na sua casa, no seu trabalho, que nós possamos agora orarmos e nos conectar com o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós estamos felizes e podemos agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo que ainda nós cremos que o Senhor fará. Eu não sei a realidade, a fase, o momento que este irmão, que essa irmã está enfrentando, mas a certeza que eu tenho no meu coração é que o Senhor tem o poder de mudar todas as situações ao nosso redor. Mas nós queremos a Tua soberania guiando a nossa vida. Então, pedimos que durante este culto, o Senhor fale aos nossos corações, endireita os nossos caminhos, dê resposta para aqueles que estão buscando respostas e que, acima de tudo, a Tua paz, a Tua shalom, a Tua misericórdia entre nas nossas casas, entre no trabalho e que a Tua soberania venha nos guiar. Obrigado por esse dia e pela Sua graça que sempre se renove em nossas vidas. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, o inimigo não vai entender que o crente até mesmo chorando, ele canta porque... Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou o presbítero Aaron Ramos, aqui da Brasil para Cristo, no Mandaqui. É uma grande alegria estar com vocês em mais esse dia, em mais esse momento para compartilharmos da palavra dentro desse formato de culto online denominado Conectados com a Palavra. Eu quero, antes de mais nada, te convidar a orar comigo, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Pedimos para que o Espírito de Deus venha falar ao nosso coração, ministrar tudo aquilo que Ele quer falar conosco nesse dia. Amém? Feche seus olhos e curva sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer do fundo do nosso coração por mais essa oportunidade que a gente tem de podermos compartilharmos a Tua palavra, aprender um pouco mais da Tua palavra, com a grande expectativa que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso coração e ministre tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Então, tire, por favor, Senhor, Espírito de Deus, toda preocupação, toda ansiedade, para que neste momento a nossa mente, nosso coração esteja totalmente cativa ao Senhor, que a Tua palavra faça tudo aquilo que precisa fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, alegria poder chegarmos nesse episódio de número 8,
onde nós vamos compartilhar mais um pouco, mais um pedacinho da porção da palavra de Deus, e juntos nós vamos poder desenvolvermos na fé, crescermos na fé, buscando um fortalecimento em Deus. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar nesse dia está lá em Gênesis, capítulo de número 22. Nós viemos numa série de mensagens falando sobre a obediência. Obediência que gera uma vida com Deus, uma vida de frutificação, uma vida de obediência que gera uma vida que alegra o coração de Deus. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos também compartilharmos da palavra, falando um pouco sobre a vida de Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi pai da fé, aquele que nos ajuda através das histórias bíblicas, através das passagens bíblicas, termos uma vida mais enraizada em Deus. Amém? Então, Gênesis capítulo de número 22, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 5. Então, quero te convidar a abrir a sua Bíblia e lembrando que todos esses momentos, esses espaços que nós temos, esse período de culto que nós temos juntos, para podermos falarmos da palavra, é bom sempre que você tenha a sua Bíblia, seja no smartphone, seja no tablet, ou ela física, assim como eu estou aqui, você tenha ela sempre em mãos, também para certificar, assim como os bereanos faziam lá, quando o apóstolo Paulo ia pregar, os bereanos certificavam que tudo que ele estava falando estava ali amparado na palavra. Amém? Então, Gênesis capítulo 22, verso 1 diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali, como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, Isaque e seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu ao longe o lugar. Disse ele a seus servos: Fique aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Amém? Bom, nós conhecemos um pouco da história de Abraão, nós conhecemos um pouco desse texto bíblico. E se você não conhece a história, essa narrativa, eu te estimulo a, depois desse período que nós vamos compartilhar, que você destrinche a palavra, sente, leia, medite, para que o seu coração seja totalmente conectado com tudo aquilo que nós vamos compartilhar, tudo aquilo que nós vamos ler nesse período da palavra. Mas a história, a narrativa, eu vou fazer um catado bem rápido sobre a história de Abraão, o período, esse momento que ele está vivendo. A Bíblia narra que Abraão está vivendo um momento abençoado, onde o seu filho, o filho da promessa, nasce. O menino cresce, se desenvolve, depois há um conflito entre a sua esposa, a qual ele teve Abraão, Isaque, né? E aí ele tem que pegar o filho Ismael que ele teve com Agar, mandar eles embora, e aí está vivendo um momento de conflito, porque as mulheres que eles estavam ali, as mulheres dele naquele período não se relacionavam muito bem. Então Abraão está vivendo um momento muito difícil, onde ele acaba de mediar um conflito entre Sara e Agar, mas aí a história de Abraão vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, o filho vai olhando o pai crescendo na fé, se relacionando com Abimeleque, e agora a narrativa diz que Abraão está num momento estável, um momento de tranquilidade, um momento que ele está vivendo com a sua família. A promessa de Deus começa a tomar corpo, porque Deus chamou Abraão
lá no começo de Gênesis, dizendo que ele seria um povo forte, um povo, uma herança para essa terra, que ele seria uma grande nação, que Deus daria um filho para Abraão com Sara, e esse filho seria o filho da promessa, onde ele cresceria, e através de Isaac, o seu filho seria uma grande nação. Mas até então, a vida era só uma promessa que ele tinha, mas agora a promessa se cumpriu. Isaac cresce, se torna um moço que assistiu o seu pai, que viu o seu pai crescendo, se desenvolvendo na fé, e eu acredito que Abraão está ali com o seu filho, vivendo um momento muito feliz e muito alegre. E agora, novamente, Deus inscreve Abraão numa escola de fortalecimento da fé. Agora é o momento que, mais uma vez, Deus decide levar Abraão para um próximo estágio, para um próximo passo. E a vida com Deus é assim. A vida com Deus é crescimento dia após dia. Nós vencemos algumas batalhas, Deus nos dá um tempo de descanso, mas logo em seguida Deus nos leva para um próximo nível, para que a gente possa crescer, amadurecer na fé. E agora a Bíblia diz que Deus, ele chama Abraão e decide pôr Abraão à prova. É um desejo de Deus, de querer colocar a fé de Abraão em prova, o amor de Abraão em prova, o relacionamento de Abraão para com Deus em prova. E a Bíblia diz que Deus decide provar a Abraão naquilo que era mais sensível a ele. Era uma prova que ia, de fato, mexer com as estruturas de Abraão, sabe? É assim que Deus faz. Deus, ele trabalha no nosso caráter, Deus trabalha nas nossas emoções, mexendo com aquilo que de fato tem valor para nós, e de fato tem significância para nós. Mas a Bíblia diz que, no versículo 1, que Deus decide pôr Abraão à prova e diz para ele: Abraão, e ele responda de bate-pronto: eis-me aqui. Eu acho que é isso que mexe muito comigo, com esses grandes pais na fé. O texto diz que Deus decide pôr Abraão à prova e ele diz: eis-me aqui. Ele não sabia o que ia acontecer, qual era o plano de Deus, pelo que ele iria passar. Ele simplesmente olha, ouve a voz de Deus e diz: Senhor, eu estou aqui, conta comigo. Essa é uma das passagens bíblicas que mais me emociona, que mais me deixa emocionado quando a gente fala de relacionamento de homem com Deus, que mostra de fato uma entrega de um ser humano. É isso que mexe comigo, é nisso que eu tenho buscado em todos esses anos, desde 2004, quando eu entrei aqui na igreja pela primeira vez, com a minha vida totalmente entregue ao pecado, ao mundo, e eu tenho buscado aprender com esses homens, com esses pais da fé, todo o ensinamento. Isso me mostra, isso me alegra, porque são homens assim como eu, homens como você. Nós vemos histórias de mulheres na Bíblia como você, que é de carne e osso, que busca um relacionamento com Deus. Então, não tem diferença daquela época com essa época, não tem diferença entre aquele período com esse período, é a mesma coisa. Lá eles tinham lutas diferentes das nossas, era uma dispensação diferente da nossa, e hoje nós temos lutas também de se entregar a Deus, de se dedicar a Deus. São lutas diferentes, mas com a mesma intensidade. Então a Bíblia traz essa narrativa que Deus, ele decide colocar Abraão à prova. E Abraão, de bate-pronto, diz: Senhor, eu estou aqui,
conta comigo e pode ministrar ao meu coração o que o Senhor quer comigo. Nesse estudo bíblico, eu quero falar sobre a obediência que gera fé. Posturas nossas que, ao nós nos colocarmos e nos posicionarmos, ajuda o meu desenvolvimento, o seu desenvolvimento na fé. Então eu olho para a história de Abraão e vejo que Abraão é um homem de relevância. E eu sempre peço a Deus, e tenho pedido nos últimos dias, meses e anos, de uma forma mais intensa, que eu seja um homem de relevância. Que a minha vida seja uma vida de relevância. Que eu venha me posicionar e que eu passe por esse mundo de uma forma que Deus se alegre. Eu quero que Deus olhe para mim, que Deus olhe para a minha vida e que Ele se alegre com as minhas posturas e que eu não simplesmente passe por essa terra, mas que a minha vida faça sentido na vida de outras pessoas. E é isso que nós temos que buscar. É isso que você tem que buscar. Que a sua vida precisa ter significado. Precisa ter significância. A sua vida precisa ser uma vida relevante, que na vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, das pessoas onde você trabalha, que as pessoas possam olhar para mim, que possam olhar para você e dizer que há algo diferente em nós, que a gente não viva simplesmente nessa terra sem fazer diferença na vida de alguém. Então é isso que eu quero compartilhar com você nesse dia. Então, eu olho para a vida de Abraão e consigo enxergar a vida de um homem que teve relevância. Eu olho para a vida de Abraão e consigo enxergar na vida de Abraão um homem que, de fato, marcou uma geração, e não simplesmente por causa de uma promessa de Deus, mas porque a conduta dele, a vida dele o impulsionou, o direcionou para ter uma vida que faça sentido, que marque a vida de outras pessoas. Então, quando eu olho para a história de Abraão, e esse período em específico, esse momento em específico, eu consigo enxergar que Abraão, ele toma algumas posturas, desde o chamado dele, desde quando Deus dá uma palavra para ele, até o final da sua vida, há uma constância de posicionamentos. Há uma série de posturas que vai fazendo com que a vida dele seja impulsionada para viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Então imagina comigo, eu fico pensando assim, qual era o nível de confiança de Abraão em Deus? Qual era o nível que até que ponto ele confiava em Deus? E aí eu trago para a minha vida e eu peço para que você reflita também nesse momento. A que ponto eu e você confiamos em Deus? Até onde a nossa fé vai sólida e operante em Deus? Imagina a cena comigo. Tenta entrar comigo nesse contexto bíblico, tenta viajar um pouco na história bíblica e ver assim, a Bíblia diz que no terceiro dia, Abraão vê de longe o lugar onde Deus tinha direcionado para que ele fosse com o menino. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Então eu fico imaginando que durante esse período, esses dias que Abraão estava caminhando com Deus, porque da chamada, da ordem de Deus, dos chamamentos de Deus para Abraão para ir para essa missão, até a execução dela, eu fico imaginando o que se passou na cabeça de Abraão. Quais foram as indagações, quantas lágrimas foram derramadas, com o coração contrito estava pensando, eu vou obedecer a Deus, porém, é o meu único filho, o filho que eu amo. E aí agora eu fico imaginando
como é que estavam as emoções deste homem. Porém, a Bíblia diz que ele simplesmente foi. Que ele tomou o menino, tomou o jumento, os seus 2 servos e simplesmente confiou em Deus. Ele não sabia o que ia acontecer ao certo, ele só sabia que ele tinha que colocar o menino no altar e sacrificar. Era um período, um período, uma dispensação. Nós sabemos que Deus, ele não era como um Deus Moloque que aceitava sacrifícios de crianças. Eu simplesmente imagino que Abraão, ele é uma pessoa tão obediente a Deus que ele não questiona a Deus. Ele não entra no mérito se Deus tinha certeza daquilo, se Deus estava sendo como os outros deuses ou Moloque, que aceitava sacrifícios humanos. Ele simplesmente entende que Deus dá uma direção e ele vai. Deus também não é um Deus insano, um Deus desumano, um Deus que não se importa com a gente. Deus simplesmente estava testando até que nível Abraão iria. Abraão confiava nele. Então a Bíblia relata que, ao longe, no verso 4, como nós acabamos de ler, que ao longe, Abraão identifica o lugar. E aí agora eu imagino que o coração de Abraão começa a gelar. Eu não sei se você pode se lembrar de algum momento da sua vida que você decide comprar ou fazer alguma viagem, ou pensa numa viagem que você desejou fazer durante muito tempo, e aí quando falta um dia para a viagem, que você sabe que você precisa arrumar a mala, e chegou aquele momento, dá aquele frio na barriga, traz aquela alegria para você, mas agora o sentimento é o inverso. Ele olha e ele reflete dizendo, uau, agora chegou a hora. Agora não dá mais para voltar para trás. Agora chegou o momento que eu vou colocar meu filho naquele holocausto e eu vou sacrificar ele. Chegou o momento, chegou a hora. E aí eu fico refletindo, pensando, o que fez Abraão chegar até esse momento? É muito claro para mim que esse momento leva Abraão para um próximo nível. Isso é claro para mim. E precisa ser claro para você também. Que essa atitude de Abraão leva ele para um próximo nível. Porque toda vez que Deus nos coloca numa prova muito intensa, toda vez que Deus coloca eu e você numa prova muito intensa para a nossa vida, tem por objetivo nos levar para um próximo nível espiritual, de conquista espiritual. Então, eu vejo que tem 3 bases centrais que faz com que um crente de verdade decide viver uma vida que frutifica. Porque frutificar, irmão e irmã, frutificar quer dizer sair de uma vida estéril. Frutificar quer dizer sair de uma vida sem alegria e passar a ter alegria. Eu não sei como você está aí agora, nesse momento que você está me assistindo. Se você está feliz, se você está triste, se você está alegre, se você está com saúde, se você está com doença. Eu não sei qual é o momento. Eu sei que o plano de Deus para mim e para você é fazer com que tenhamos uma vida frutífera, uma vida abençoada. Mas para isso nós precisamos tomar atitudes e fazer com que essas atitudes norteiem a nossa vida. E 3 bases centrais que eu vejo nessa história primeiro, Abraão, ele está com os ouvidos atentos a ouvir ao Senhor. Entende? Deus está falando o tempo todo comigo e com você, irmão. Irmã, desde que eu levanto pela manhã, que você se levanta pela manhã, até você dormir, durante o sono, Deus está falando. Deus está dando direção. Deus está dando direcionamento. Deus está nos encorajando. Deus está nos admoestando. Deus está nos exortando.
Porém, a questão é, eu e você estamos ouvindo a Deus? A segunda coisa que eu vejo incrível e que marca a história de Abraão para mim é obedecer a Deus. A Bíblia diz que Deus fala com ele, ele ouve a Deus e diz: Senhor, eis-me aqui. E a Bíblia diz: vai para o monte lá em Moriá, você vai sacrificar o seu filho. A Bíblia diz que simplesmente, sem questionar, ele pega o seu filho, pega os seus servos, pega o jumentinho e vai embora. Vai em direção à obediência a Deus. Ele entra na trilha de obediência. Só que, além de ouvir e além de obedecer, ele decide a terceira coisa, que é o posicionamento, a base mais importante da vida de um cristão, é confiar em Deus. Não tem jeito. A vida com Deus precisa ser baseada em confiança. Porque Deus pede, Deus manda a gente fazer umas coisas muito loucas às vezes. Coisas que não fazem sentido para a gente naquele momento. Porque eu e você somos apegados a coisas. E Deus quer que a gente se desapegue às coisas, que se apegue a Ele. Então Abraão ouve a Deus, obedece a Deus e confia em Deus. Só que eu quero encerrar esse período, essa reflexão com você, lembrando que, além de obedecer, confiar e ouvir a Deus, nós precisamos ter uma postura de cristão de verdade. Eu vejo muito na vida de Abraão um homem que é um ser humano como eu, mas que ele decide fazer parte de um contexto. Ele decide, de fato, inclinar a vida dele para viver uma vida que agrada a Deus. Ouvir a Deus é fácil? Não. Porque para ouvir a Deus você tem que deixar de ouvir um monte de coisas. Obedecer a Deus é fácil? Não. Obedecer a Deus é uma postura, um posicionamento, é uma decisão. E às vezes obedecer a Deus a gente não vai querer. Mas por a gente fazer parte de um contexto e querer viver uma vida cristã, então nós temos que obedecer a Deus. E confiar em Deus é fácil? Não. Não é fácil confiar em Deus. Mas a nossa decisão em se tornarmos cristãos, ou seja, pequenos cristos, precisa nos impulsionar a vivermos uma vida dessa forma. Agora, no verso 5, o versículo 5, é o versículo que para mim marca toda a história. O versículo 5 desse texto é o versículo que para mim define os meninos dos homens, as meninas das mulheres, dos crentes e dos que se acham crentes, dos cristãos e dos que se acham cristãos. Leia comigo o versículo de número 5. A Bíblia diz o seguinte: disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Eu não sei. Eu simplesmente fico atônito com essa afirmação de Abraão. Abraão sabe que Deus iria estava direcionando ele para ir lá e sacrificar o seu filho, e matar o seu filho em prova do amor para com Deus. Nós conhecemos a narrativa do texto. Nós sabemos, a Bíblia diz que ele subiu no monte, deitou o menino, acendeu a lenha, preparou o holocausto, preparou tudo, e quando ele pega o seu punhal e estende para poder desferir contra o seu filho, a Bíblia diz que um anjo aparece e diz: não toque no menino. Nós conhecemos um pouco da história, nós sabemos a história. Leia novamente para que a sua mente venha se lembrar de todas as maravilhas que Deus faz. Mas lembre-se, a Bíblia está dizendo aqui que quando ele pega o punhal e vai matar, um anjo se levanta e diz: não, o anjo aparece, não toque nele.
Porque Deus ali entendia, via, percebeu o quanto Abraão amava ele. Na verdade, Deus já sabia. Porque Deus, ele é onisciente. Mas Deus só estava mostrando para Abraão a que nível que ele amava a Deus. Deus estava mostrando para ele que nível, até que nível de entrega ele estava com Deus. Então imagine que é esse tipo de fé que faz com que um homem agrade a Deus. Eu não sei o que Deus vai te pedir, o que Deus está te pedindo. Mas com esses pedidos, Deus não está querendo tirar o que mais você ama. Deus simplesmente está mostrando para você que Ele tem o poder de tirar e dar. Ele está querendo mostrar para você e para mim que nós podemos ir para um próximo nível de entrega a Ele. Mas para isso, nós precisamos nos posicionar e de fato entregar a nossa vida e tudo que nós temos ao Senhor. A conclusão desse sermão, dessa reflexão é: obedeça a Deus sobre qualquer circunstância. Durante o caminho, Deus vai te capacitar de forma sobrenatural. O caminho, o primeiro, o segundo, o terceiro dia de Abraão foi uma escola de capacitação, onde Deus estava trabalhando no coração de Abraão durante o caminho. Deus se encarrega de fortalecer a minha vida, a sua vida. Deus se encarrega de gerar fé em nosso coração, mas isso só acontece durante o caminho. Então o meu pedido e a minha oração a Deus é para que Ele nos ajude a ter uma vida de obediência, e essa obediência, a cada dia mais, vai gerar fé em nosso coração. E essa postura do versículo 5 deu origem desde o do versículo de número 1, aonde quando Deus o chama, Deus o direciona. Quando Deus o chama, Deus está capacitando ele a chegar até o momento de pegar o punhal e querer desferir contra o seu filho. E Deus o para e diz: agora eu sei o quanto você me ama. Então, Deus preparou o holocausto, preparou o cordeiro, eles celebraram, e como ele disse no versículo 5, ele e o menino voltaram depois de adorar o Senhor. Que eu e você possamos adorar com as nossas vidas em todos os momentos ao Senhor. Vamos orar? Curva sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, nós precisamos viver uma vida de obediência. E nós sabemos que desde o momento que o Senhor pede algo para nós, até o momento que de fato vamos entregar uma escola, é um caminho que nós vamos percorrer. E o Senhor, através do Teu Santo Espírito, é aquele que nos move, que nos direciona, que toca em nossos corações para que a gente possa entrar nesse caminho, entrar nessa escola, de fato inclinar o nosso coração ao Senhor e entregar tudo que a gente tem. Que nós possamos fazer como Abraão, nós possamos ter uma vida como a vida de Abraão, que foi uma vida de entrega, e que essa entrega venha gerar em nós obediência, e essa obediência uma fé sólida no Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida sempre de obediência, frutificando em Deus, e que a sua fé cresça em Deus todos os dias. Deus te abençoe e até breve. Bom, chegamos no momento das ofertas, é um momento de muita alegria, é um momento, como o nosso pastor Joel Estevanato tem nos ensinado, é um momento de materializarmos as obras do Senhor na terra. E o Senhor nos escolheu aqui, na Brasil para Cristo, no Manda Aqui, para que a gente possa materializar as obras do Senhor aqui, através dessa igreja. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 21. Nós vamos fazer a leitura e embasar esse momento da oferta na palavra de Deus. Quero te lembrar que esse é um momento muito importante para a vida de qualquer cristão, para o nosso crescimento individual e para que a gente possa exercer a nossa fé no Senhor. Então esse é um momento
que o Senhor Jesus nos ensina que é um momento importante, que ele também está visualizando esse momento. Então, Lucas, capítulo de número 21, no verso de número 1, diz o seguinte: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Bom, eu quero contextualizar de uma forma bem objetiva que o Senhor, ele está de olho, ele está observando também este momento das ofertas. Aqui é claro que Jesus está observando o momento que as pessoas ali estavam separando as suas contribuições para entregar para a obra do Senhor. E Jesus mostra que para ele o mais importante é a motivação do nosso coração. É a intenção que nós estamos entregando. Não que a quantidade não seja importante. A quantidade baseada num coração voluntário e com a motivação correta agradam ao Senhor. Então, que nesse momento a sua motivação esteja sendo fazer com que as obras do Senhor sejam materializadas nessa terra e que o Evangelho seja levado em todos os cantos dessa terra. Amém? Então, nesse momento, você pode contribuir através de uma transferência bancária, através de um Pix, e daqui a pouco vai aparecer na sua tela as contas da igreja, o Pix, para que você possa fazer a sua contribuição com a motivação correta. Lembre-se disso. Vamos orar e entregar ao Senhor as nossas contribuições. Amém? Pegue o seu envelope e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de podermos contribuir para que a tua obra cresça e avance nessa terra. Nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata também. O Senhor está observando este momento. E eu tenho certeza que o desejo do coração do Senhor é receber as nossas contribuições como um cheiro agradável às suas narinas. Para isso, o nosso coração, a nossa intenção precisa ser agradar ao Senhor. Então eu lhe peço que aqueles que ainda não têm um entendimento aberto para esse momento, que o seu coração se abra, que o teu espírito o convença e traga paz para que ele possa executar esse momento, exercer este momento com alegria. E aqueles que já têm o seu coração voltado para o Senhor, que nesse momento está entregando com alegria, que o Senhor possa continuar a prosperar a sua vida financeira, material e profissional. Não só ele, mas que toda a sua casa seja abençoada e próspera no nome de Jesus. Amém. Espera por você, cheio de amor, que só ele tem. Bom, chegamos ao final do nosso culto. Foi uma grande alegria estar com vocês, estar aqui compartilhando da palavra de Deus, e tenho o desejo no meu coração que essa palavra tenha entrado dentro do teu coração e possa ter te edificado. Que essa palavra te ajude a tomar as decisões certas e obedecer ao Senhor, porque a obediência leva a uma vida frutífera. Então, que todas as decisões da sua vida, da sua família e da sua casa sejam totalmente baseadas na palavra do Senhor. Lembrando que obedecer ao Senhor é ouvir Ele atentamente, acreditar naquilo que Ele está te orientando e seguir conforme a sua vontade. Então, também quero te convidar a vir presencialmente, cultuar conosco aqui na Brasil para Cristo, do Mandaqui, na Avenida Ultramarino 616. Deus te abençoe e até logo.